Meus irmãos, Paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Hoje, neste vídeo, vamos estudar nossa quarta lição da nossa revista de adulto, deste último trimestre de 2024, onde estamos estudando as promessas de Deus. Nossa quarta lição vem tratar a respeito de promessas e obediências. Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, já estudamos na nossa primeira lição que existem promessas que são condicionais, ou seja, eu preciso cumprir, seguir alguns pré-requisitos para que essas promessas de Deus se cumpram na minha vida. Bem como existem promessas que são incondicionais, independe da ação do homem para Deus realizar. Hoje, nossa quarta lição tem como título Promessa e Obediência. Vamos estudar um pouquinho sobre a importância, de obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que o Senhor deixou como regra para a sua igreja. Nosso texto áureo está no livro de João, o evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nossa verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Tá? Nossos objetivos, os objetivos da nossa lição: apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto, no Novo Testamento, e também refletir sobre as bênçãos provenientes desta obediência, da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, será que a graça que recebemos de Cristo nos isenta de sermos obedientes? Será que, a partir do momento que obtemos a graça, o favor imerecido, não é mais necessário sermos obedientes, já que dispomos da graça do Senhor? Será que é dessa maneira? A gente precisa nos atentar a isso, né? Ou a desobediência nos exclui da graça? Será que a desobediência vai nos excluir da graça? Uma vez salvos, sempre salvos? De jeito nenhum, né? A salvação é pela graça de Deus, mas ela não anula a obediência. Ela não anula a obediência. Então, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, ela nos apresenta uma relação entre promessa, Deus fez a promessa, mas ela precisa ser acompanhada pela nossa obediência. São as promessas condicionais. Nós estudamos na nossa primeira lição. Nos faz lembrar do que aconteceu com o primeiro rei de Israel, Saul. Vai em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saul perdeu o trono, o reino, por causa da desobediência. Não foi nenhuma nem duas vezes que Saul desobedeceu uma orientação direta de Deus, através ali do profeta Samuel. Saul se precipitou, sacrificou quando o profeta Samuel tinha mandado que ele aguardasse, já vista que ele, Saul, não era sacerdote. Os sacerdotes é quem sacrificavam. Saul se precipitou, ofereceu o sacrifício, quando não era para ele fazer aquilo. Em outra oportunidade, Deus manda que ele extermine literalmente, totalmente, completamente os amalequitas.
Porém, Saul deixa o rei dos amalequitas vivo, o melhor das ovelhas vivo, bois vivos, quando Deus mandou que ele exterminasse totalmente tudo. Então, Deus não tem prazer em sacrifício se ele não vem acompanhado da obediência. Então, a obediência é um princípio divino. Ela continua sendo requerida pelo nosso Senhor, né, para vivermos promessas específicas de Deus enquanto estamos neste mundo. O próprio Senhor, Jesus Cristo, ele foi obediente ao Pai em tudo, completamente em tudo. Jesus foi obediente ao Pai, nos deixando bem claro o exemplo a ser imitado, tá? Nosso texto bíblico está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, 9, 10, 11 e 12, bem como a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 8, versículos do 6 ao 13. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador de tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Mas agora alcançou ele um ministério muito mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o meu concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de caducar. Então, o Senhor, o escritor aos Hebreus, inspirado aqui pelo Espírito Santo, vem trazer esta diferença que há entre o antigo concerto e o novo concerto, nos ensinando que em Jesus se cumpriu tudo que estava determinado no antigo concerto, na lei. Jesus veio cumprir ela totalmente para que nós não precisássemos mais nos prender aos ritos da lei. Então, se a antiga aliança era gloriosa, imagine a nova aliança, o Novo Testamento, que iniciou com o Senhor em Jesus Cristo. Porém, as bênçãos de Deus a nós outorgada, é necessário que observemos, que nos atentemos a alguns pré-requisitos para tomarmos posse, nos apossarmos das bênçãos para que elas se cumpram nas nossas vidas, tá? Primeiro tópico da nossa lição: a obediência no Antigo Testamento, o concerto no Horebe
o concerto nas campinas de Moabe, as promessas provenientes da obediência. Então, o concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, ali no Monte Sinai, 3 meses depois que eles saíram, aqueles milhares de pessoas saiu do Egito, né, ali no deserto do Horebe, no Monte Sinai. Essa referência está em Deuteronômio capítulo 29, Êxodo também capítulo 19, né? Era uma reafirmação das promessas que Deus havia feito ao patriarca Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 22, Deus novamente ali com Isaac, com Jacó, né, os patriarcas. Então, foi uma reafirmação das promessas, da aliança que Deus havia feito com o patriarca daquele povo. Tá? Então, no deserto do Horebe, ali no Monte Sinai, né, ficou patente que o concerto divino, o concerto de Deus com o povo hebreu, exigia obediência do povo. Era necessário que o povo obedecesse para que fosse bem sucedido entre as nações na terra que Deus estava conduzindo o povo. Haja vista que o propósito de Deus, nós temos estudado nas nossas lições, era para que o povo de Israel fosse uma luz, um modelo, um exemplo. Um povo que adorasse ao único e verdadeiro Deus, que fosse, como Deus vai falar em Êxodo capítulo 19, versículo 6, um povo, uma nação sacerdotal, que a partir deles, dos israelitas, as demais nações, os demais povos, viesse a ter o conhecimento de quem é o único e verdadeiro Deus, quem era Deus. Os milagres, os sinais que Deus realizou ao longo da história, no meio do povo, as próprias pragas que Deus enviava para libertar o povo do Egito, Deus estava mostrando não só para os hebreus, mas para aqueles povos, né, que não existe Deus além dele. Não existe ninguém, nem nada semelhante a Deus. E quando Deus chama Israel, os hebreus, a partir da descendência de Abraão, para que, chamando como um povo peculiar, separado, é que a partir de Israel, que Israel viesse ser exemplo, e as demais nações, os demais povos sentissem-se desejosos, atraídos pelo exemplo do povo hebreu, tá? Então, era necessário que os hebreus, agora se tornando uma nação, seguisse, obedecesse às leis, às regras, os mandamentos que Deus estava dando. E estes mandamentos eram para o próprio bem do povo, para o próprio bem do povo que estava indo possuir uma terra que seu antepassado Abraão peregrinou por ela, mas que estava cercada, rodeada de inimigos. Então, quando Deus coloca Israel no centro dessas nações, no meio dessas nações, era para que o exemplo de Israel cativasse essas demais nações, esses demais povos. O propósito de Deus era esse, que a partir da nação de Israel viesse o Messias. Mas quando Deus coloca Israel no centro, no meio, era para que Israel fosse exemplo, modelo. Israel era visto por todos. E a partir do exemplo, do modelo de Israel, né, do testemunho, para aqueles demais povos, aquelas demais nações, viessem chegar ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. Então, em Êxodo capítulo 19, versículo 5, está dizendo: se diligentemente, é o que Deus diz, ouvides a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha
propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não é isso que Deus está falando com o povo. Só que era necessário, pela obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo, né? Está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Tá? Então, a nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos de Deus, que Deus estava dando ali no Monte Sinai, através de Moisés, para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto e quando adentrasse na terra prometida, em Canaã, e seguisse sendo um exemplo, né? Até porque dos judeus viria, como aconteceu, Jesus Cristo, o Salvador. Então, a maioria dos peregrinos, né, os judeus, infelizmente, por causa da desobediência, morreram no deserto. Por causa da desobediência, das murmurações, das rebeldias, dos levantes, aquela geração que saiu, milhares de judeus, hebreus que saíram do Egito, a partir de 20 anos para cima, né, daqueles que saíram do Egito com 20 anos para cima, pereceram, morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então, milhares e milhares de judeus e hebreus pereceram no deserto. Passaram 40 anos andando pelo deserto, peregrinando no deserto, por causa da desobediência. Então, nós estamos falando de obediência às promessas de Deus que são condicionadas à nossa obediência, à nossa observância aos seus ensinamentos. Então, a maioria dos peregrinos que havia saído no deserto, né, pereceram, que havia saído do Egito, de hebreus que haviam saído do Egito, pereceram, morreram no deserto. Então, 3 meses depois que ele sai do deserto, eles chegam ali às margens do Monte Sinai, ali no deserto de Horebe. Deus dá a lei, os mandamentos, os estatutos, as diretrizes, para que aquela multidão de povo agora seguisse aqueles ensinamentos. Haja visto que estava se tornando agora uma nação, um povo que precisava de regras, de leis, né, de estatutos, da sua Constituição, entende? Mas muitos decidiram optar pelo caminho da desobediência, da rebelião, das murmurações. Então Moisés reuniu novamente o povo agora nas campinas do Moabe, ou seja, aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito pereceram, morreram no deserto durante os 40 anos. Os filhos destes que nasceram no deserto, estes sim, adentraram na terra prometida, em Canaã. Então, alguns anos depois, Moisés repete as orientações que Deus havia dado a Moisés lá em Êxodo, né, lá no Monte Sinai. Agora, essa multidão de povos está ali às margens, né, nas campinas dos Moabitas, próximo ali do Rio de Jordão, né, para atravessar o Rio Jordão para entrar na terra de Canaã. Então, Deus manda que Moisés repita, né, transmita para essa nova geração de hebreus que havia nascido no deserto todas as orientações que havia sido passada para os seus pais, mas que seus pais não deram muita importância. Permaneceram nas suas rebeldias, nas suas intrigas, nos seus levantes, na sua desobediência, e por causa disso pereceram no deserto. Então Moisés reuniu novamente esta nova geração de hebreus, né, nas campinas ali de Moabe, uma nova geração que estava prestes ali a entrar na terra prometida, tá? Aí em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1.
Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles lá atrás, no Monte Sinai, ali no deserto, ali em Horebe. Então, Moisés repete tudo, reafirma o compromisso que o povo deveria ter com Deus, né? Essa geração que iria tomar posse da terra prometida. Então, tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. E nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 27. As bênçãos e as maldições que estavam condicionadas à obediência ou à desobediência. Então, tudo nesse concerto dependeria da fidelidade, do compromisso, da obediência do povo. O concerto de Moabe, ali nas campinas de Moabe, para aquela geração de hebreus que havia nascido no deserto, mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, né? Bênçãos no campo, bênçãos na cidade, na criação, na procriação, na vida doméstica, em todas as áreas possíveis da vida que se possa imaginar, as bênçãos estavam determinadas sobre os hebreus. Os inimigos fugiriam, ninguém poderia ficar de pé diante dos hebreus numa batalha se eles obedecessem às ordenanças, às orientações que Deus estava dando. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Só que também está ali os pré-requisitos, as maldições que viriam se o povo desobedecesse, se optasse por seguir seus próprios caminhos, dando as costas para Deus. Estavam as bênçãos de um lado, o Monte Gerizim, as maldições ali no Monte Ebal. Ou seja, as promessas condicionais. Se obedecer, se atentamente ouvir a minha voz, obedecer e seguir, tal, as bênçãos virão sobre tua vida, sobre tua descendência e assim sucessivamente. Porém, entretanto, se desobedecerem, todo aquilo que era bênção se converteria em maldição, na mesma proporção. Então, bênçãos condicionais. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Mas muitos saem de debaixo desta bênção, se rebelando, achando que Deus está tardando, que a Bíblia está equivocada, que a Bíblia está ultrapassada, e estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, do jeito que o mundo alardia. Só que as promessas de Deus têm aquelas que são condicionais. A salvação, ela é permanente? Nós fizemos a pergunta, né? A graça nos isenta da desobediência, agora sou salvo, sempre salvo. Não há mais a possibilidade de eu perder a minha salvação? Será mesmo? Então a gente precisa ter cuidado. Da mesma forma, a desobediência, será que ela vai nos excluir da graça? Né? Então a gente precisa ter cuidado. Ter cuidado. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. A salvação pode ser perdida sim, se apostatar da fé, se viver uma vida sem compromisso com Deus, achando que pode ser cristão de qualquer maneira, que Deus só quer o coração, que eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, que não vai interferir na minha salvação. Será mesmo? Não é assim que a Bíblia ensina, não, né? Então a gente precisa ter cuidado. Então, em todas as áreas da vida dos hebreus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferido ali por Moisés, em Deuteronômio capítulo 28. Também é verdade que as maldições seriam proferidas ali no Monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos que o Senhor havia dado ao povo, tá? Então, no Antigo Testamento, nós vemos ali que a obediência tinha uma relação direta com o cumprimento de uma promessa na vida do povo hebreu. E a gente, acompanhando a história do povo hebreu,
sofreram. Sofreram, sofreram e sofreram. Por quê? Por causa da desobediência, né? Não deram importância em muitas gerações de judeus, de hebreus, ao longo da história, deram as costas para a palavra de Deus e sofreram muito, muito ao longo da história, né? Segundo tópico da nossa lição, a obediência do novo concerto. Um novo concerto, Jesus Cristo, o mediador, e obediência no novo concerto. Nós vemos na carta aos Hebreus, capítulo 8, aqui no nosso texto bíblico de referência, né? Nós lemos em classe, apresentam os aspectos do novo ou do antigo concerto, mostrando que o quanto eles apontavam para o perfeito ministério do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o Hebreu já começa dizendo: antigamente Deus falava pelos profetas aos pais dos hebreus, agora fala conosco através do Filho, ou seja, do testemunho do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, em Hebreus, aqui, na carta aos Hebreus, nós vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência. Pela obediência, né? Aos mandamentos da lei e à observação do sistema de sacrifício, ali no Antigo Testamento. Contudo, nós vemos Jeremias, né, o profeta Jeremias, profetizando que chegaria um tempo em que, um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, ou seja, no coração da pessoa, não mais escrita em pedras ou em papel, mas literalmente no coração, nos nossos corações. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o acesso direto ao Pai através do Filho, através do Senhor Jesus Cristo. Então, antigamente se precisava de um sacerdote para oferecer o sacrifício, para interceder, para intermediar. Hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que através dele nós temos diretamente acesso ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Em Jeremias, capítulo 33, 31 e 33, ó. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, diz Deus, depois daqueles dias. Porei a minha lei no interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Com promessa do Senhor aqui, né? De restauração do povo, da igreja, né? Daqueles, o mistério revelado, né? Está lá em Efésios, que Deus fazendo tanto dos judeus quanto da igreja um só povo, né? O corpo de Cristo. Jesus veio salvar todos. Em João 3,16, Deus amou a humanidade, que deu seu Filho, né? Então, este amor que Deus tem pela humanidade, né? Não só os hebreus, mas com de todos aqueles que vêm a Ele. Então, o propósito de Deus chamar Israel é para que a partir de Israel veria o Messias e que Israel fosse um exemplo aos demais povos. Israel falhou nesse sentido, mas Jesus veio, quando Jesus inicia seu ministério, Jesus começa indo, anunciando, pregando, anunciando que o reino de Deus, a salvação havia chegado até nós, né? Então, o Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto, profetizado por Jeremias aqui no capítulo 31, versículo 33. Em Hebreus também, capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque, repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, tá? Então, esse novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento, a fé e a oferta da salvação. Aqueles que respondem, que obedecem. Né? Então, ela está aqui condicionada. A salvação veio para todos? Sim, mas nem todos serão salvos, porque eu preciso crer e aceitar. Então, a salvação está condicionada aqui. Aí eu me inclinar a ela. Está, veio até mim, veio. Mas se eu não quiser, eu não sou forçado. Então, a salvação ela é condicional ao a eu aceitar, né, o Senhor Jesus Cristo. A eu receber Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos deste novo concerto, em que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus, Pai, e nós, seus filhos. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém, absolutamente ninguém, chega a Deus, chega aos céus, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, a gente precisa ter cuidado, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos adverte, tá? Então, fé e obediência não pode andar separado. Precisam andar lado a lado. Deus nos fez as promessas, mas eu preciso me adequar a elas, tá? A salvação veio, a porta da graça está aberta, mas eu preciso crer, aceitar pela fé. Eu preciso crer, eu preciso aceitar, tá? Senão, não vai fazer sentido na minha vida, né? Então, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso significa que o nosso amor pelo Senhor, que foi primeiramente obediente ao Pai, ou seja, Jesus, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, foi obediente a Deus em tudo, obediente até a morte. E morte, como vai dizer lá o escritor aos Filipenses, morte de cruz. Então, em tudo, Jesus foi obediente ao Pai. Em tudo, absolutamente em tudo. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser obedientes à sua palavra. Entende? Ser obediente à palavra de Deus não pode ser apenas de palavras, mas de atos, de ação. Né? Ouvir é uma coisa, ouvir, praticar e obedecer é outra totalmente diferente. E para a gente finalizar, o terceiro tópico da nossa lição, bênçãos provenientes da obediência a Cristo, as bênçãos espirituais, justiça e paz, e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo, que rege a vida dos que fazem parte deste novo concerto, desta nova aliança, desse novo pacto, por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante o que? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, logo aprendemos que uma vida de obediência, obediência de novo a Cristo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarca todas as áreas da nossa vida, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito, já diz Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, capítulo 14, da Epístola aos Romanos, versículo 17. Então, quem obedece a Cristo vive em sua presença e justiça. Não tem como obedecer a Jesus e viver longe de Jesus. Seguir a Jesus e viver longe de Jesus. Estar em Jesus e viver longe de Jesus. Né?
Então, a gente também tem que pontuar, porque andar com Jesus não é a mesma coisa de estar em Jesus, né? A gente tem um exemplo de Judas Iscariotes, que andava com Jesus, mas ele não estava em Jesus. Então, a gente precisa também aprender sobre isso. Então, uma vida de retidão proveniente de fé e de obediência a Cristo é pré-requisito para que tomemos posse das bênçãos que o Senhor já nos deu. A gente precisa obedecer, seguir o que a palavra de Deus nos ensina. A obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências que vivemos neste mundo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, descrevendo ali o fruto do Espírito, a Bíblia mostra que a alegria é um destes frutos. Apesar das adversidades, apesar dos problemas, a alegria de ter o Espírito Santo de Deus habitando conosco, nos incentivando, nos animando, nos fortalecendo, nos dando ousadia, né, no seu poder para avançar, para prosseguir, apesar de todas as adversidades que nós enfrentamos, entende? Então a gente precisa, né, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, as promessas de Deus estão aí ao nosso alcance. Agora é necessário seguirmos algumas orientações, obedecer, fidelidade, perseverar, persistir, separar, santidade. Não é de qualquer maneira, entende? Então, Jeremias, novamente, ele profetizou que num tempo futuro Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Jesus é quem instituiu esse novo concerto, né? Ou este novo testamento, estabelecido um novo concerto em Cristo. O antigo concerto se torna obsoleto, ou seja, Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei Jesus cumpriu, para nós não precisarmos cumprir. Então, a graça foi nos dada gratuitamente para nós, mas o preço foi a morte do Salvador, a morte do Filho de Deus. A salvação está aí, acessível a todos. Mas é de qualquer maneira? Não. As promessas, as bênçãos estão aí sobre nós, ao nosso alcance. Mas eu preciso seguir aquilo que Deus me diz na sua palavra, para que eu tome posse delas, destas bênçãos, e permaneçam com elas. A salvação, a maior bênção que Deus nos concedeu, é a vida eterna, é a salvação. Mas ela pode ser perdida. Ela pode ser perdida se eu não seguir alguns pré-requisitos que a palavra de Deus me ensina. Santidade, separação do mundo, uma vida consagrada a Deus, uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, uma vida de consagração, oração, estudo, meditação, jejum. Ser exemplo para o mundo, exemplo de que Jesus habita em mim. Então, o propósito de Deus era que Israel fosse exemplo. Deus colocou Israel no centro, no meio de vários inimigos, para Israel ser exemplo. Israel se deixou corromper. Nós somos igreja. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que nós somos sal e luz do mundo. A luz, ela brilha. O sal, ele tempera. Não sejamos insípidos. Não deixemos que a luz que está em nós se apague, se ofusque. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos capacite, que a luz do Espírito Santo sempre brilhe na nossa vida, para que através do nosso testemunho, outras pessoas
chegue ao conhecimento da verdade, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.